O descobrimento do Brasil ocorreu no dia 22 de abril de 1500. Nesta data, 13 caravelas da esquadra portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou ao litoral sul do atual estado da Bahia. À primeira vista, eles acreditavam tratar-se de um grande monte, e o chamaram de Monte Pascoal. No dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa no Brasil. Após deixar o local em direção à Índia, Cabral, na incerteza se a terra descoberta tratava-se de um continente ou de uma grande ilha, alterou o nome para a Ilha de Vera Cruz. Após a exploração realizada por expedições portuguesas, foi descoberto tratar-se realmente de um continente, e novamente o nome foi alterado. A nova terra passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz. No ano de 1511, após a descoberta do pau-brasil, o nome do país passou a ser chamado pelo que conhecemos hoje, Brasil. A descoberta do Brasil ocorreu no período das grandes navegações, quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras. Poucos anos antes da descoberta do Brasil, no ano de 1492, Cristóvão Colombo, navegando pela Espanha, chegou à América. Diante do fato de ambos terem as mesmas ambições e com o objetivo de evitar guerras pelas posses das terras, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494. Neste tratado, Portugal ficou com as terras recém-descobertas que estavam a leste da linha imaginária, enquanto a Espanha ficou com as terras a oeste desta linha. Mesmo com a descoberta das terras brasileiras, Portugal continuava empenhado no comércio com as Índias, pois as especiarias que os portugueses encontravam lá eram de grande valor para sua comercialização na Europa. As especiarias comercializadas eram cravo, pimenta, canela, noz-moscado, gengibre, porcelanas orientais, sedas, etc. Enquanto realizava esse lucrativo comércio, Portugal realizava no Brasil o extrativismo do pau-brasil, explorando da Mata Atlântica toneladas da valiosa madeira, cuja tinta vermelha era comercializada na Europa utilizando o escambo, ou seja, os indígenas recebiam dos portugueses algumas bugigangas em troca de seu trabalho no corte e carregamento das toras de madeira até as caravelas. Foi a partir de 1530, com a expedição organizada por Martim Afonso de Souza, em que a coroa portuguesa começou a interessar-se pela colonização da nova terra, pois estavam preocupados com a invasão dos países que não faziam parte do Tratado de Tordesilhas. Os portugueses usaram de violência para tomar as terras, matando os nativos ou até mesmo transmitindo doenças a eles. Esse tipo de comportamento violento seguiu-se por séculos, resultando no pequeno números de índios que temos hoje. De acordo com a carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro contato entre os índios e os portugueses em 1500 foi de muita estranheza para ambas as partes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Esta agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam a técnica da coivara, derrubada de mata e queimada para limpar o solo para o plantio. Os índios domesticavam animais de pequeno porte, como, por exemplo, porco do mato e capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Na carta de Caminha é relatado que os índios se espantaram ao entrar em contato pela primeira vez com uma galinha. A visão que o europeu tinha a respeito dos índios era eurocêntrica. Os portugueses achavam-se superiores aos indígenas e, portanto, deveriam dominá-los e colocá-los a serviço. A cultura indígena era considerada pelos europeus inferior e grosseira. Dentro dessa visão, acreditavam que a sua função era convertê-los ao cristianismo e fazer os índios seguirem a cultura europeia. Foi assim que, aos poucos, os índios foram perdendo a sua cultura e também a sua identidade.